Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. O Arena Podcast está no ar graças ao apoio da Visão Correspondente Bancário, Seaward de Comunicação Integrada, Riboc Parque Shopping Barigui e também a Academia BeHappy. Fique com a gente porque o Arena já está no ar. Marcos, seja muito bem-vindo ao Arena Podcast. É uma satisfação para mim muito grande estar aqui com vocês, receber esse convite, poder falar um pouco do jiu-jitsu, poder falar um pouco da história nossa aí. Então, muito obrigado pelo convite. Satisfação, Pedro, estar com você aí e espero poder agregar bastante para a galera que está ouvindo aí, trazer informação. É isso. Vamos lá. Marcos, como é que o esporte surgiu na sua vida? Vamos começar com essa pergunta. Legal. É aquela coisa, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei de esporte, né? Sempre gostei de participar de futebol, vôlei. Pra você ter ideia, eu disputei tudo que você imaginar já, eu disputei um pouco. Futebol, basquete, handebol, tênis de mesa, judô. Eu sempre gostei de esporte, né? E quando eu estava até na época de decisão, né? Aquela coisa, conversa de velho, né? Na minha época, quando nós estávamos no ensino médio, era você sair do ensino médio, você já ia direto para a faculdade, né? Então, nessa fase de 17 anos aí, você tinha que escolher qual a profissão que você ia seguir, né? E eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade, e educação física sempre foi um conteúdo, uma matéria que eu gostaria de fazer e estar estudando, né? E na época eu acabei ficando com essa dúvida, né? Qual curso superior eu vou fazer? Mas eu sempre gostei de esportes, né? E o jiu-jitsu ele acabou entrando na minha vida, porque como eu sempre gostei de esporte, eu já treinava musculação na época, né? Fazia musculação. E na academia onde eu treinava musculação começou a ter jiu-jitsu, né? E como eu já tinha feito judô quando era criança, eu vi aquele esporte, a galera de kimono, né? Então, assim, falei, pô, isso aí deve ser o judô, né? E quando eu fui me interessar e saber o que era realmente, eu vi que era o jiu-jitsu, que era algo que eu não conhecia, né? Era um esporte que eu desconhecia totalmente. E inicialmente eu fiquei receoso de participar, né? Falei, cara, isso aí não é pra mim não, né? O negócio de ficar aí se agarrando, como a galera fala, né? Não é muito a minha praia. Mas acabou que dois amigos meus começaram a treinar, e amigo mesmo, esse cara que é parceiro, brother, e aí eles começaram a me influenciar, né? Pô, Marquinhos, vamos treinar com a gente, você vai gostar, cara, é legal. Eu, mano, sei lá, isso aí acho que não é pra mim, não. Minha parada é musculação e tal. E, cara, acabei ingressando no jiu-jitsu, né? E daí, desde então, se foram 20 anos já que eu comecei, em 2005, na verdade. Então, esse ano faz 19 anos que eu treino jiu-jitsu. Então, foi uma decisão, assim, eu penso que mais que certa na minha vida. E agradeço muito aos meus amigos de terem me convidado e incentivado eu a fazer o jiu-jitsu, porque me trouxe essa... Hoje é meu ganha-pão, hoje é o que eu vivo, é o que eu amo de verdade. A minha vida, ela se baseia 100% em cima do jiu-jitsu. Então, foi assim que eu entrei no esporte, né? E aí, deslanchou. Há 20 anos, mais de 20 anos aí então no jiu-jitsu, você com certeza deve ter recebido muitas dicas, muitas sugestões e muitos conselhos lá no início da sua carreira. Que dica você dá para quem quiser entrar, ingressar e começar nesse esporte, Marquinho? Pô, Pedro, a dica que eu sempre dou para todo mundo que começa a treinar aqui, né? Aluno meu, seja aluno nosso aqui na academia, na Barbária, ou seja uma pessoa que eu conheço, amigo meu, começa a treinar, pessoa que vem conversar com a gente. A dica é, cara, primeiro assim, paciência, porque é um esporte onde ele tem muito detalhe, né? O jiu-jitsu ele é um esporte com muito detalhe, ele é rico em detalhe. E, na verdade, o que acontece? O detalhe faz a diferença, né? Ele é um esporte onde, se você souber um detalhe mínimo, vai fazer uma grande diferença durante a luta. Então, assim, ter paciência em aprender, porque às vezes a pessoa começa a treinar e ele acha que em um mês ele vai saber tudo de jiu-jitsu, né?
E não é assim, o esporte ele é evolutivo, né? Como eu disse para você, eu estou há 19 anos, 20 anos de jiu-jitsu, e cara, eu estou aprendendo ainda, estou evoluindo, percebo que o Marquinho de hoje não é o Marquinho de 5 anos atrás, né? Então, assim, é uma evolução constante. Isso que eu acho que é o mais legal do esporte. Então, minha dica é, cara, tenha paciência, mas ao mesmo tempo se empenhe, se dedique, porque ele é um esporte também que você vai percebendo essa evolução diária, e se dedique ao esporte que você vai se apaixonar por ele. E assim, mano, a hora que você, como eu sempre digo para os meninos aqui, a hora que o bichinho do jiu-jitsu te morder, já era, velho, não tem volta mais, né? Então é um esporte que a gente se apaixona, que a gente ama, e a hora que você se vê, você já está apaixonado pelo esporte e vivendo cada vez mais ele. Então, minha dica é ter paciência, é treinar, encontrar uma academia legal, né? Procurar uma academia estruturada, um professor que seja um cara que se preparou para estar ali, né? Se preparou para poder trazer todo o conhecimento dele, né? Uma academia organizada. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, nós temos ainda muitas academias que não têm organização, né? Então, a galera, às vezes, o cara se forma faixa preta e ele quer começar a dar aula de jiu-jitsu e não segue um padrão, né? Uma organização, metodologia. Então, hoje nós batemos muito nessa tecla para fazer com que o esporte ele continue crescendo, cresça cada vez mais, mas cresça saudável, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre expansão, né? Quando você cresce o esporte e quando o esporte infla, né? O pessoal infla ele, fica cheio de gente fazendo, mas nós não temos nenhum padrão, não temos uma organização. E o jiu-jitsu ele precisa desse momento de organização, de deixar ele mais organizado. E isso tem acontecido, eu acho que isso é o mais importante, né? Então, Exatamente. a dica é ter paciência, treinar bastante e se dedicar ao esporte que você vai deslanchar, tenho certeza. Você fala de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, eu falo de Curitiba, aqui capital do Paraná. Mas o que eu queria saber de você é como é que você avalia o cenário do jiu-jitsu de uma forma geral, de uma forma nacional, não só em São Paulo, mas também o cenário no Brasil desse esporte maravilhoso, Marquinho. Legal, Pedro. Eu fico muito feliz, cara, de ver a evolução do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu nos últimos anos ele tem crescido assim, cara, muito, 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 muito. E eu vejo isso porque eu sou competidor, né? Eu gosto de viajar para todos os lados do Brasil, inclusive Curitiba é uma cidade que eu sempre vou. E nós temos o circuito brasileiro, vamos dizer assim, que são os eventos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E aí nós estamos praticamente cada mês num lugar, né? Então, esse ano, por exemplo, de 2024, eu já lutei em Curitiba, eu já lutei em Florianópolis, eu lutei no Rio 2 vezes já, nós temos Brasília, Salvador, então a gente passa pelo país, né? E por que essa fala? Porque nós temos visto a evolução das equipes, das academias e o crescimento assim, potencializado que o jiu-jitsu tem tido e que tem sido muito saudável. Então, hoje por exemplo, é muito comum, né, você ter uma academia de jiu-jitsu no Brasil. Então, hoje, por exemplo, na minha cidade, que é Santa Bárbara do Oeste, é uma cidade que ela é uma cidade pequena. Nós temos aqui 250, 260 mil habitantes. Na minha cidade, aqui eu falo com propriedade porque é onde eu estou, nós temos aqui, assim, fácil, 10, 15 academias de jiu-jitsu para uma cidade de 250 mil habitantes, que eu penso que é um número legal, né? Então, aqui na nossa região, o jiu-jitsu ele tem se propagado com uma grande força, né? E pelo que eu tenho visto nas outras cidades também, no Brasil tem crescido bastante a prática do esporte e pensando dessa forma, eu penso que o jiu-jitsu hoje é um dos esportes que mais cresce. Então, como eu disse, né, a expansão dele é muito importante e junto com essa expansão, a organização que vem junto é mais importante ainda, né, para que nós possamos ter um esporte que cresça. O lance, sabe, Pedro, que eu penso do jiu-jitsu hoje, principal, cara, que fez o jiu-jitsu crescer muito. Antigamente, o jiu-jitsu ele era um esporte para adultos, né? Então, aquele cara que... O estereótipo do lutador de jiu-jitsu era um estereótipo enganoso, vamos dizer assim. É o cara que tinha que ter cabeça raspada, orelha estourada, cara de mal, arranjasse briga na rua, briga embalada. Esse era o estereótipo do lutador de jiu-jitsu, né? E hoje não é mais assim. Hoje nós temos profissionais que trabalham com jiu-jitsu de verdade. Naquela época também já tinha, mas nós tínhamos essa fama, né? E isso trouxe crianças para dentro da academia. Então, por exemplo, hoje na minha academia aqui, nós temos uma turma de kids, por exemplo, eu tenho 200 crianças. Então, eu tenho muita criança.
E pensando em todas as academias da cidade, numa cidade como Santa Bárbara do Oeste, todas elas têm turma para kids também. Então, eu penso que isso demonstra, né, o crescimento do jiu-jitsu e o cenário dele no Brasil, né? Ele tem crescido cada vez mais, fora do Brasil tem crescido muito, e existem países que dão incentivo, né? E esse incentivo traz o esporte para perto. Então, eu penso que hoje, assim, olhando para o cenário nacional nosso do jiu-jitsu, ele está crescendo cada vez mais. E pelo que eu tenho visto nas cidades que eu visito, toda cidade que eu visito eu procuro fazer um treino, conhecer uma academia nova. A gente vê que tem sido uma expansão legal pra caramba, e isso é bom. Isso é bom porque faz com que o esporte cresça cada vez mais e cada dia mais. Acho que é legal. Bacana. Falando especificamente sobre a Barbarian, fale um pouco sobre esse projeto, quando começou, de onde veio a ideia de começar esse empreendimento e quantos alunos vocês têm e quais categorias estão aí dentro dessa Academia Barbarian Jiu-Jitsu Defesa Pessoal, Marquinhos. Legal, Pedro. Hoje a história da Barbária é uma história bem, bem legal, porque como eu disse lá atrás, né, quando eu fui começar a ingressar no jiu-jitsu, né, eu na época já estava fazendo faculdade já, e quando eu comecei a fazer faculdade, a minha formação inicial foi engenharia elétrica, né, então nada a ver com jiu-jitsu, né, eu me formei em engenheiro eletricista, e trabalhava com eletricidade, já dava aula já em escola de eletricidade. Eu trabalhei no Senai, aqui em São Paulo, muitos anos, trabalhei 15 anos no Senai. E a minha formação ela foi toda na parte eletrônica, né? Eu fiz curso técnico em eletrônica, profissionalizante em eletrônica, engenharia elétrica. Então, eu sempre trabalhei com escola, vamos dizer assim. Trabalhei na indústria um tempo e acabei depois indo para a escola, né? No Senai, trabalhar como professor de curso técnico. E o jiu-jitsu ele surgiu na minha vida, eu treinava, gostava de treinar jiu-jitsu, sempre gostei, mas era um hobby, né? O jiu-jitsu para mim ele era um hobby, ele não era uma profissão. E a minha esposa ficou grávida, minha filha nasceu, e aí no nascimento da minha filha, a minha esposa ela acabou ficando um pouco fora de peso, né? Que é normal, a mulher depois que engravida, às vezes acaba ganhando um pouco de peso, e a minha esposa ela quis emagrecer, né? Ela falou, eu preciso fazer uma atividade física de novo para poder emagrecer. E ela falou, eu vou treinar jiu-jitsu com você, né? E eu falei, bora, vamos treinar, né? E aí ela começou a treinar jiu-jitsu, mas ela tinha muita dificuldade porque hoje mudou muito, sabe, Pedro? Mas na época que ela começou, que foi 2010 mais ou menos, ainda era um esporte muito masculino, muito, só tinha praticamente homem. E até hoje é assim, a gente tem bastante homem numa academia e poucas mulheres, mas ainda era mais ainda, né? E ela tinha muita dificuldade com isso, sabe, cara? Queria treinar, não tinha uma menina para treinar com ela, mesmo peso, né? Aquela coisa, mesma força. Então, ela tinha um pouco de dificuldade. E ela começou a instigar isso em mim, sabe? Pô, amor, eu não consigo treinar, não tem muita gente para mim treinar, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, tal. Eu vou chamar umas amigas minhas para treinar comigo. Eu falei, não, legal, vamos tentar fazer assim. E aí um dia, né, surgiu a oportunidade, minha filha fazia balé numa escola, e nessa escola a dona da escola viu a Carol de kimono um dia, né, e perguntou para ela, falou, Carol, o que é esse kimono que você usa, né, qual é a arte marcial que você faz? E aí a Carol, minha esposa, falou, eu faço jiu-jitsu, né, e ela se interessou pelo jiu-jitsu, a dona do lugar, né? Ela falou, eu gostaria de colocar uma defesa pessoal aqui para vender para as mães das crianças, né? Para as mulheres e tal. E ela sugeriu que nós começássemos um projeto de defesa pessoal na academia dela. E aí eu procurei o meu professor na época, né? Falei, professor, tem uma situação assim, 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 assado, e nós gostaríamos de assim, começar esse projeto lá, mas com um professor, né? Uhum. E ele falou para mim, Marcos, eu não consigo. E ele é de Americana, que é uma cidade do lado aqui, né? Ele falou, mas eu estou em Americana, vocês estão em Santa Bárbara, né? O translado vai gerar problema, tempo, horário, eu não vou conseguir atender, né? Aí ele falou assim, por que você não fala, por exemplo, com um aluno tal, que era um aluno faixa preta dele? E eu não era faixa preta na época ainda, né? E eu falei, vou falar com ele. Aí fui, conversei com o rapaz também, eu não posso, meus horários não batem e tal. Voltei com ele, professor, o Ricardo também não pode e tal. Ele falou, Marquinho, por que você não começa a puxar esses treinos aí? Você já tem graduação para puxar treino, né? Não era faixa preta ainda. Ele falou, mas você vai trabalhar sob supervisão minha e defesa pessoal, você começa com as meninas lá e a gente vai desenrolando.
E eu, na época, eu falei, não, né, meu trabalho, eu já tenho meu trabalho durante o dia, eu já dou aula já em escola, já é corrido para mim, eu não vou ter esse tempo, né? Ele, não, tenta, pensa nisso. Bom, e aí, comecei. E comecei dando aula só para mulheres no começo, então, né? Então, comecei dando aula de defesa pessoal. Mas aí você sabe, né, cara? Uma esposa leva um marido, o marido vê o treino, falou, oh, rapaz, queria fazer também. Não, é só para mulher aqui, né? Ah, mas eu tenho um amigo meu lá, cara, ele é primo meu, ele falou que vem junto comigo, será que a gente não consegue fazer alguma coisa? E eu aí conversei com o meu professor de novo, ele falou, não, vai lá, começa a dar aula para esses caras aí, e você vai ensinando jiu-jitsu devagar para eles. E aí, foi embora, Pedro. Comecei a dar aula, eu era faixa roxa na época, né? Não era faixa preta. Comecei a desenvolver esse trabalho de instrutor, né? De ensinar jiu-jitsu para eles, mas sob supervisão de um faixa preta. Então ele visitava nós, esse professor meu, né? Acompanhava as minhas aulas. E, cara, começou a desenrolar. Aí eu fui graduando, né? Até o momento que eu falei, pô, acho que nós podemos ser uma academia, ser uma equipe. E daí começou a crescer a academia, a gente começou. Aí eu fui para outro lugar, né? Aí comecei a ter um local próprio para dar aula. Nessa época eu já estava já com uns 25, 30 alunos mais ou menos, entre adulto, mulher e homem, não tinha criança ainda. E quando foi. E a minha esposa treinando, foi evoluindo, começou a me ajudar também com as meninas, a nossa equipe começou a crescer. E nós temos uma característica que até hoje eu tenho, que eu adquiri nessa época, que foi ter uma equipe que tem bastante mulher, por conta da influência da minha esposa. Então, por exemplo, hoje, Pedro, nós somos entre adultos e crianças, eu tenho uns 450 alunos aqui na Barbarian hoje. Desses 450, eu tenho, vamos por meio a meio, 225 ou um pouco mais, 250 adultos para 200 crianças. Nas duas equipes, tanto feminina, tanto adulto quanto criança, nós temos uma média de, sei lá, 40% feminino. Então é quase pau a pau, quase meio a meio hoje, por conta da influência dela, por conta da influência das outras alunas que eu tenho hoje. Hoje eu tenho, por exemplo, mulher faixa marrom, que está comigo desde a faixa branca e veio treinando desde essa época, né? Então a Barbarian, ela começou de verdade em 2015. Né? Então nós temos esse ano de 2024, nós completamos 9 anos de história, né? Nós estamos hoje com 450, 460 alunos. Nós trabalhamos com crianças desde os 2 anos de idade, que nós chamamos de Baby Jitsu, né? Então a Carol, minha esposa, ela fez um curso voltado para essa idade, para esse trabalho. Nós estamos sempre nos especializando nessa questão, né, de estudo para crianças. Então, ela trabalha com crianças desde os 2 anos de idade, o Baby é de 2 a 5, o Kids é de 5 a 12, né? Só que dentro do Kids nós temos a divisão, nós temos 2 divisões de Kids, Kids 1 e Kids 2, e o adulto, né, a partir dos 14, 13 anos ele já vem para o adulto. Teens a gente tem entre 13, 17, 18 é o Teens, né, que treina junto com o adulto, mas eu faço alguns trabalhos específicos. E aí 18 para frente é o adulto. E a Barbárie é assim, sabe, Pedro? Ela cresceu bastante, cara, e cresceu exponencialmente, porque como eu te disse, um trabalho que começou há 9 anos atrás com uma pessoa, hoje, depois de 9 anos, a gente tem 450 alunos, numa estrutura legal pra caramba. A academia hoje, eu tenho um tatame de 200 metros quadrados, onde a gente tem aula durante o dia todo, manhã, tarde e noite. Agora mesmo nós estamos tendo um treino rolando, tem um faixa preta puxando o treino, né, que é um professor meu. Então, assim, a equipe cresceu bastante, graças a Deus. E hoje a gente tem atleta que é competidor, atleta que é campeão, líder de ranking. Então, a gente tem crescido bastante. E a nossa história é uma história de, cara, muito amor, muita dedicação, muito empenho, muito carinho ao jiu-jitsu, à família, né? Por conta de ser eu e minha esposa os cabeças da equipe hoje, né? Nós trazemos muita família para dentro da nossa academia, né? Então, pai que traz o filho para treinar acaba ficando para treinar, pai que vem treinar acaba trazendo o filho para ficar, pai e mãe que vêm os dois para poder treinarem juntos, pai e mãe começam a treinar e o filho vem treinar por influência dos pais. Então hoje nós somos uma academia muito familiar, muito legal. A minha filha também, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, a Maria Alice, e ela treina desde os 4, então ela já tem 8 anos de treino. Ela nos ajuda bastante nos treinos também. Eu quis criar um ambiente aqui, Pedro, familiar realmente, né? Então nós somos
como eu te disse, tirar aquele estereótipo de antigo do jiu-jitsu e fazer com que o jiu-jitsu seja um ambiente agradável, um local onde as famílias podem ficar junto, trazer seus filhos com segurança, para que ele possa aprender a se defender, né? Porque hoje a gente tem o bullying dentro das escolas, e o bullying é algo complicado, né? É como um chefe meu do Senai falava, quando a brincadeira, os dois estão dando risada, os dois estão se divertindo, é legal. A partir do momento que um está dando risada e o outro não está mais, esse daí já passa a não ser agradável, né? E o bullying, ele é uma coisa que é muito assim, ele está presente nas escolas e nós, muitas das vezes, que não estamos no dia a dia de escola, nós deixamos meio de lado essa questão, e é uma questão muito séria, onde muitas crianças acabam tendo problema psicológico por conta de não tratar direito esse bullying, né? Esconder o bullying, não falar, ter medo, ter vergonha de contar para os pais. E o jiu-jitsu ajuda muito essas crianças, né? Não para poder bater na outra criança, não é isso. Esse é o lance do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele vai trazer junto toda uma cultura, né, de postura, toda uma cultura Sim. de forma de lidar com a situação. Então, a criança, ela muda a forma dela, a forma de falar, a forma de se portar, né? A gente diz, seu filho vai andar na rua de cabeça erguida, né? Ele não vai ter medo, vamos dizer assim, de andar na rua, porque ele sabe se defender. Então, se ele precisar se defender, ele sabe se defender. Então, e nós temos casos aqui até na academia de crianças que sofreram abuso, não abuso, mas sofreram agressão de bullying, por exemplo, e depois do treino do jiu-jitsu acabaram se defendendo, né? Mas hoje a Barbária é isso que eu te falei, nós estamos aqui em Santa Bárbara, numa localização legal, a academia hoje, graças a Deus, cresceu bastante, e vamos abrir agora uma unidade em Americana, que é a cidade do lado, temos projetos grandes para a academia, e se Deus quiser expandir para crescer e estar dentro do cenário nacional aí por muitos anos aí. Maravilha. E Marcos, com essa diversificação de público, mulheres, homens, crianças, como é que a academia, como é que vocês fazem para garantir que todos os professores, todos os profissionais falem a mesma língua, tenham uma unificação ali na linguagem e no propósito na educação, porque esse é um dos pontos principais na busca pela excelência da educação, do incentivo ao esporte dentro do ambiente da academia de jiu-jitsu. Exatamente. Pietro, isso é um assunto muito importante, cara, e eu levo muito a sério isso, porque assim, aí, né, voltando um pouco, eu acabei me formando em engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica, trabalhei muito tempo, mas por conta de eu trabalhar no Senai, que é acredito que o pessoal conhece, né, uma instituição de nível nacional, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, eu trabalhava com curso técnico e para poder dar aula no curso técnico, eu precisei fazer pedagogia. Né? Então, eu acabei cursando o curso de pedagogia, né? Então, eu sou pedagogo hoje, e olhando para esse cenário de pedagogia, quando nós olhamos para a educação, educar não é simplesmente ensinar, né? Existe uma série de aditivos que são acrescentados para que você fale de educação, né? E pensando nisso, eu penso que nós fomos uma das escolas que inovou isso no jiu-jitsu. Até eu falo para todo mundo que hoje nós não somos uma academia de jiu-jitsu, e sim somos uma escola, né? Porque nós temos metodologia. Então, hoje, a Barbária Jiu-Jitsu, eu criei uma metodologia, eu e minha esposa, eu criei a metodologia para o adulto, e ela criou a metodologia para as crianças, o Kids, né? Então, hoje nós temos proposta pedagógica, por exemplo, na nossa academia, né? Então, o pai, por exemplo, se ele quiser saber sobre a proposta pedagógica da academia em relação à aprendizagem do filho, nós temos a proposta pedagógica, onde essas pessoas podem entender um pouco qual que é a nossa proposta, né? Porque é muito legal isso, sabe, Pedro? Quando o pai chega, eu falo para ele, o que você espera? Né? O que te trouxe até a Barbária? Você trouxe seu filho para cá para quê? Qual que é o objetivo seu? Vamos alinhar isso daí primeiro, né? Então, nós fazemos uma reunião com os pais para saber qual que é o objetivo. Meu filho, ele é muito fechado, ele não fala, tem muito medo, então é um trabalho. Meu filho, ele é agitado demais, ele não para na escola, eu chamo a atenção dele o tempo todo, a bateria dele é infinita. Nós tratamos de outra forma. E tudo isso está descrito na proposta pedagógica, né? Então, a questão do ensino, né? Então, antes, só para poder alinhar um pouco isso, eu penso que essa questão da proposta pedagógica, ela é extremamente importante, né? E
Em cima disso, né, em cima da proposta pedagógica da escola, você trabalha o conteúdo, né, você trabalha a metodologia. Então, nós criamos uma proposta, em cima da proposta nós criamos a metodologia. A metodologia ela vai dizer o que vai ser passado, como vai ser passado, quais estratégias de ensino estão sendo aplicadas, quais são as metodologias de ensino que estão sendo aplicadas. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com os professores. Antes de um professor ser professor na Barbária, ele precisa passar por um curso, né, um curso preparatório, então, onde eu passo para ele vários assuntos. Existe um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar com eles, que isso é coisa de muitos anos, que chama TWI. Não sei se você já ouviu falar. O TWI não. é um curso, né? Ele chama Ensino Correto de um Trabalho. São 5 fases que existem para o TWI, e eu trabalho com eles a primeira fase, que é essa daí, Ensino Correto de um Trabalho. Então, o que acontece? Durante o curso TWI, ele é voltado para você ensinar uma pessoa a executar um trabalho de uma maneira que, se trocar a pessoa, o trabalho continua sendo executado da mesma forma, né? Então, é um padrão, vamos dizer assim. Então, nós damos esse curso de TWI para que os professores todos falem a mesma língua durante as aulas. Então, a forma que ele vai falar, o tipo de expressão que ele vai usar, tudo isso é muito importante durante a preparação de uma aula, né? Então, hoje, na metodologia de ensino, eu descrevo para eles, né, bem legal, bem detalhadamente, como que, por exemplo, vai ser a aula dele. Então, durante a aula, o que ele vai falar, quanto tempo ele tem que usar para falar aquilo, qual vai ser o conteúdo, né? Então, por exemplo, hoje eu criei um banco de dados com vídeos e posições, onde o professor ele consegue abrir essa planilha, eu envio para ele, né? E falo, ó, galera, essa semana as aulas vão ser segunda-feira aula 19, terça-feira nós repetimos a aula 19, que é para as pessoas que treinam segunda e quarta, terça e quinta, então nós fazemos repetição. Então, terça-feira repete segunda, quinta-feira repete quarta. Mas vamos trabalhar assim, essa semana, segunda é aula 19, quarta é aula 20. E o professor ele tem acesso a isso, né? Onde ele sabe o que trabalhar, como passar para os alunos, quais estratégias de ensino vão ser usadas. A gente segue um cronograma de aulas hoje, né? Para que todos da Barbárie eles aprendam a mesma coisa, né? Então, eu tenho um aluno, por exemplo, na unidade na Matriz, que está em Santa Bárbara do Oeste, ele está aprendendo o mesmo conteúdo do aluno que está, por exemplo, na unidade em Americana. Nós temos hoje uma unidade em Americana já, que é no Rio Branco Esporte Clube, que é um clube, né, da cidade, inclusive é um time de futebol. Nós estamos também no Esporte Clube Barbarense, que é em Santa Bárbara, então os professores que estão lá também trabalham assim. E agora nós vamos ter essa unidade que vai abrir Americana, então o professor que vai trabalhar lá já foi treinado também e vai desenvolver essa mesma metodologia. Então, hoje eu penso assim, Pedro, que o nosso diferencial, né, um dos principais diferenciais que eu tenho hoje, essa questão de conseguir trabalhar com metodologia e fazer com que os professores estejam o tempo todo sendo reciclados, treinando, buscando conhecimento. Eu vim de escola, né? Eu vim de ensino de escola técnica, e uma escola reconhecida no cenário mundial, nem nacional, eu penso que o Senai foi. E isso me trouxe uma bagagem muito grande para poder trabalhar esse desenvolvimento com os meus professores, e fazer com que a nossa metodologia ela se expanda cada vez mais. Nós estamos prontinho com um curso para a gente começar a vender para treinar professores. Então, o professor de outras academias que quer receber um treinamento para saber como falar, melhorar sua dicção, melhorar sua postura dentro de tatame, corrigir algumas coisas que acontecem, né? Hoje nós temos esse cidadãozinho aqui, ó, que esse cidadão complicado, que atrapalha muito o treino das pessoas, né? Professores, muitas das vezes, esquecem que estão em sala de aula. Porque o tatame, ele é uma sala de aula, né? O tatame é onde você passa conhecimento, onde você dissemina o conhecimento que você tem. E o professor, eu penso que ele tem que ser autoridade máxima, ele tem que ser exemplo máximo dentro de um tatame. Então, a postura que um professor tem dentro do tatame vai refletir diretamente nos alunos, né? Se os alunos observarem uma postura um pouco fora do normal, isso vai acabar sendo reproduzido. Os alunos vão acabar tendo a mesma postura. Então, eu penso que hoje, né, olhando para a Barbárie, nós focamos muito nessa questão da metodologia. Eu tenho investido tempo
suor, para mim poder fazer com que essa metodologia nossa ela consiga se expandir cada vez mais e que as pessoas vejam, né? E que outras equipes façam isso, porque eu falo para todo mundo, né? É o jiu-jitsu, sabe, Pedro? Eu não estou falando só da barbárie. Eu penso que trabalho, cara, e espaço tem para todo mundo. Se você souber trabalhar, se você trabalhar direitinho, todo mundo consegue trabalhar. Mas o ponto é esse, é trabalhar corretamente, né? Fazer o trabalho de uma maneira profissional. Nós precisamos profissionalizar cada vez mais o jiu-jitsu e fazer com que ele seja reconhecido como tal, reconhecido como um esporte profissional. A maioria das pessoas hoje, quando você fala em judô, por exemplo, mesmo quem não é da área do judô, vê o judô como um esporte sério, né? O judô é um esporte sério, é um esporte olímpico e tal, e o jiu-jitsu também é. O jiu-jitsu também é um esporte sério. Mas isso ainda não chegou às pessoas. A gente precisa levar essa seriedade, esse compromisso, essa qualidade do serviço, né? E pensando nisso também, eu penso que nós somos uma empresa, né? Hoje eu ofereço um serviço. Então, é uma arte marcial, né? O jiu-jitsu é um esporte hoje, legal, mas eu ofereço um serviço. Então, eu preciso oferecer para o meu cliente a melhor forma daquele serviço que eu puder. Então, quanto mais eu puder aprimorar o meu serviço, quanto mais eu puder melhorar as condições de oferecer esse serviço para o meu aluno, um tatame limpo, uma academia organizada, uma padronização de uniforme, por exemplo. Hoje, na Barbária, o aluno tem que treinar padronizado, né? Então, eu tenho uniforme padronizado, seja ele para kimono, seja ele para hash guard, que é o treino sem kimono. Então, hoje nós recebemos e seguimos um padrão, né? Então, não é só questão das aulas, né? Eu penso que isso faz o crescimento do jiu-jitsu ser muito saudável e todo mundo olha para o jiu-jitsu e fala, pô, isso aqui é organizado. Eu tive uma experiência nesse final de semana, uma moça veio conhecer a academia, fazer uma aula experimental, ela nunca tinha vindo aqui, e ela me falou assim, foi legal, porque eu sempre peço feedback, sabe, Pedro? Depois que termina o treino experimental, eu falo, cara, eu preciso de um feedback. Qual é o seu feedback? Escreve para mim aqui, né? Então eu sempre deixo muito à vontade, a gente faz pesquisa de satisfação, né? Onde o aluno ele avalia os itens, ele avalia a estrutura da academia, ele avalia a metodologia de ensino, ele avalia constantemente isso. Mas eu faço isso também quando o cara faz as aulas experimentais. E ela me surpreendeu positivamente, vamos dizer assim, falando assim, ela falou, olha, professor, eu vou falar uma coisa para você. Eu cheguei aqui hoje imaginando que eu chegaria numa academia velha, chegaria numa academia desorganizada, kimono rasgado, que é o padrão, ela falou, né? Eu falei, então, é aí que você se engana, esse não é o padrão, né? O padrão é esse que você está vendo, né? Então, o que você já tem na tua cabeça do que é uma academia de jiu-jitsu, apaga, porque hoje não é assim mais, né? Então ela falou, olha, eu fiquei muito feliz com a organização da academia, a limpeza, né, a metodologia de ensino que você usou, o atendimento qual você nos atendeu, né? Eu falei, legal, então eu acho que esses feedbacks também são importantes para nós, para que nós possamos saber se nós estamos na linha certa, né, no caminho correto. Então eu acho que tem sido positivo isso, e torço, Pedro, torço de coração que todas as equipes, todas as academias pensem da mesma forma, os professores busquem conhecimento, busquem aprender sobre jiu-jitsu, mas também aprender sobre metodologia, sobre lidar com pessoas, né? Porque nós somos espelho, cara. Nós somos espelho. Com certeza. Sensei de jiu-jitsu é espelho, cara. E espelho tem que tomar cuidado, né? Se for um espelho que reflete coisa ruim, é complicado. E, infelizmente, essa imagem que muitas pessoas têm do jiu-jitsu acaba afastando muita gente do esporte, né? E essa imagem que o jiu-jitsu é um esporte violento, é um esporte agressivo, na minha opinião, já caiu por terra faz tempo. Queria ouvir você sobre isso, Marquinhos. Legal. Esse ponto que você levantou, Pietro, ele é um ponto muito complicado. Como eu te disse no começo, né, na nossa conversa, antigamente se tinha esse estereótipo, né, cara? O cara, para ser lutador de jiu-jitsu, ele tinha que ser encrenqueiro. O cara arranjou uma briguinha ali, olha lá, ó a orelha dele como que é, né? E eu sofri muito com isso, cara, porque eu sou um cara da paz, velho. Eu sou um cara... Eu não gosto de briga, não gosto de confusão, mas eu amo jiu-jitsu, né? Eu amo jiu-jitsu, eu amo esporte, eu amo competir, como eu disse, viajo o Brasil inteiro competindo. Adoro a atmosfera da academia, né? O ambiente, as pessoas, o cheiro, tudo isso é coisa que me fascina, né? E realmente, infelizmente, nós tivemos durante muitos anos, né,
uma visão das pessoas que o jiu-jitsu era um esporte de briguento, o jiu-jitsu era um esporte agressivo. Não, vai treinar jiu-jitsu, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, não, você vai ficar briguento, você vai, né, sei lá. E eu acho que hoje nós estamos mudando, principalmente quando nós pensamos em criança, como eu disse para você. Hoje o público infantil ele cresceu muito dentro do jiu-jitsu, né? E com esse crescimento que nós tivemos das crianças, nós trouxemos junto os pais. E trazendo junto os pais, nós trazemos essa visão diferente do jiu-jitsu, né? O adulto é que vai classificar se o jiu-jitsu é ou não bom para o filho dele. E a partir do momento que ele vem numa academia onde ele vê uma estrutura legal, ele vê uma metodologia, ele vê hierarquia, ele vê o filho dele aprendendo, por exemplo, sobre postura, ele vê o filho dele aprendendo coisas que vão agregar valor positivo na vida do filho dele, isso acaba mudando o cenário. Então, por exemplo, eu tenho certeza que todos os pais de alunos que eu tenho hoje na minha academia, todos eles olham para o jiu-jitsu como esporte. Tenho certeza disso. Porque ele vê o filho dele praticar o esporte, né? Então, eu penso que isso, aos poucos, sabe, Pedro, tem sido quebrado. Olha que legal. Você deu um testemunho aqui de alguém que não tem mais, né, essa visão do jiu-jitsu, do esporte de briguento e tal. Isso é muito legal. Você é um cara que traz comunicação, leva informação para as pessoas, uma pessoa que influencia pessoas, tenho certeza disso. E eu penso que são essas pessoas, como você, como eu, como os nossos que estão assistindo, que tem que trazer esse papel do jiu-jitsu, né? As pessoas que lutam, que treinam, que gostam do jiu-jitsu, tem que falar, não, cara, o jiu-jitsu não é isso que você está pensando, não. Né? O jiu-jitsu é um esporte hoje, nós temos competição, temos ranking, temos pessoas que, né, praticam jiu-jitsu e não tem esse estereótipo. Eu gosto muito de falar dele, ele é um cara que eu gosto muito dele, com certeza você conhece ele também, que um exemplo de um cara assim é o Eric Muniz. O Eric Muniz é um cara que é campeão mundial, é campeão pan-americano, campeão europeu, foi campeão europeu há pouco tempo. E, cara, é um cara sensacional. É um cara com uma alma, assim, linda, maravilhosa, um coração gigantesco. Eu pouco conheço ele, mas o pouco eu tive de contato com ele, conversando com ele, ele é um cara nota 10. E ele, sim, cara, é um exemplo de campeão, de cara que treina, se dedica ao jiu-jitsu, gosta do jiu-jitsu, leva o jiu-jitsu. E é um cara que não tem esse estereótipo de briguento, pelo contrário, ele é um cara da paz pra caramba. Então são pessoas assim, né, como o Eric, que eu penso que nós e as pessoas devem se espelhar. Ele sim é um cara legal pra caramba pra gente poder falar, ó, isso é o jiu-jitsu hoje, né? Esse é o atleta de jiu-jitsu, um cara educado, um cara responsável, né? Como todo esporte, sabe, Pedro? Sempre vai ter o cara que é encrenqueiro, sempre vai ter o cara que faz coisa errada fora do tatame. E são seres humanos, né? Eu entendo que isso sempre vai existir. Mas que nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas olhem para o jiu-jitsu de uma forma diferente, para que olhem para o jiu-jitsu de uma forma mais saudável. Eu acho que isso tem acontecido e torço, né? E se eu puder deixar um recado aqui para as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu, cara, conheça uma academia, visite uma academia de jiu-jitsu, claro, né, uma academia com procedência, pesquise antes. Eu sempre falo, sabe, Pedro, a galera às vezes confunde um pouco preço com valor, né? Existe uma diferença muito grande, cara, entre preço e valor. Muitas das vezes você vai atrás do menor preço, mas você não consegue atingir ou adquirir um produto de alto valor, né? E às vezes o que tem um preço um pouquinho maior, 10, 20, 30 reais a mais uma mensalidade, você vai agregar um valor assim, não dá nem para medir, né? Então, assim, toma cuidado também as pessoas que às vezes procuram por preço. Eu fui naquela academia, a mensalidade lá é 100 reais. Nossa, mas eu fui na outra academia que tem uma estrutura muito melhor, que tem uma metodologia de ensino, que tem plano de ensino, que tem proposta pedagógica, tem professores treinados, que respeitam um padrão de kimono, tal. Lá é 130 reais. Nossa, lá é muito caro. Será que esses 30 reais, eles vão trazer para você todo esse conceito, essa questão da academia, de uma academia para outra? Então, procure uma academia que seja uma academia idônea, que tenha profissionais realmente qualificados, responsáveis, né? Por exemplo, hoje, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a CBJJ, e a Federação Internacional, que é a IBJJF,
os professores eles têm a homologação de faixa que nós falamos, né? O que é homologação de faixa? É você ser reconhecido mundialmente como faixa preta. Ou seja, não, essa academia é uma academia licenciada para poder dar aula de jiu-jitsu, e esse professor é um professor que foi preparado para poder trabalhar com isso. Então, procure uma academia onde você tem um professor que é homologado, é um cara que tem esse diploma da Federação Internacional, para que você possa garantir que o seu filho, né, você esteja treinando realmente uma academia idônea, uma academia legal. Então, eu penso que acho que a dica que nós podemos dar para a galera é essa dica aí, procurar uma academia legal para realmente aprender jiu-jitsu e o jiu-jitsu de qualidade. Com certeza. Marcos, falando em competição, você mesmo com toda essa estrutura, todo esse trabalho que você tem cuidando de centenas de alunos, você segue competindo, segue aí nos tatames pelo país. Sigo, cara. Eu sou aquele cara, Pedro, que gosta de se testar, né? Eu gosto de me desafiar, eu gosto da adrenalina, né? E acho que desde, como eu te disse, desde pequeno, né? Eu sempre gostei de adrenalina, cara. Então eu gosto do esporte radical, eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto de andar de kart, eu gosto dessas coisas assim que quem gosta de sentir aquela adrenalina no corpo, no sangue, é o que eu mais gosto. Então, eu penso que a competição, ela traz N fatores juntos com ela, né? Ela traz a questão de você administrar essa adrenalina, né? Você aprender a administrar, por exemplo, uma situação onde você é testado realmente, né? Porque a competição, ela é você e o cara, não tem ninguém ali mais, né? A hora que o árbitro põe a mão no centro e fala combate, já era. É você e o cara, e pega o kimono dele e sai na porrada com ele, né? Então, eu gosto disso. Vou te falar que é fácil manter a vida de professor, empresário e atleta? Não é, cara, é muito difícil. Meus resultados ultimamente não têm sido os esperados, porque eu não consigo treinar como um atleta treina realmente. Mas, cara, eu gosto, eu procuro treinar, me empenhar, me dedicar aos treinos para que eu possa lutar. E eu conheço pessoas novas, né? Conheço lugares novos, visito pessoas. Então, assim, eu acho que o que agrega para mim também, além da competição, além de sentir adrenalina, é a questão de eu conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. E isso o jiu-jitsu me proporciona, né? Hoje eu viajo o Brasil inteiro lutando e conhecendo pessoas, conhecendo lugares, né? Pontos turísticos do nosso país que eu muitas das vezes não conheceria se eu ficasse aqui, né? Se eu ficasse fechado aqui na academia, de porta fechada, dentro do meu mundo. Eu acho que é legal essa questão de poder viajar pelo Brasil. Eu tenho planos, né, de ano que vem, esse ano não vou conseguir, mas ano que vem, quem sabe disputar um Mundial Master, disputar um Mundial na Califórnia, que é poder realmente ver todas as faces que o jiu-jitsu pode oferecer hoje. Então eu também faço isso para poder trazer para os meus alunos, sabe, Pedro? O cara vai lutar, eu sei o que ele sente. Eu sei o que ele sente. Eu sei como que é para ele, você vai estar do lado do tatame, que ele está ali às vezes morrendo de medo de entrar para lutar. Eu falo, mano, fica tranquilo que eu sei o que você está sentindo, porque eu sinto a mesma coisa que você, né? O preparo físico do aluno, o preparo técnico do aluno, então tudo isso que eles vivenciam, eu sei bem o que é, eu sei o que é, quão difícil é, né? E quando eu vejo eles campeão, subindo num pódio em primeiro lugar, a satisfação de ver eles campeão assim, é algo que supera qualquer coisa, né? Então, e eu incentivo, porque eu acabo indo, por exemplo, agora esse final de semana, para o Rio de Janeiro, né? Eu vou estar no Rio de Janeiro. Eu estou levando comigo 5 atletas. Então, isso influencia eles positivamente, né? Eles acabam querendo disputar as competições também, né? Então, eu penso que, como eu disse, não é fácil manter essa vida, porque hoje, Pedro, a gente administra academia com 450 alunos no total, mas eu tenho também as outras unidades, né, onde tem outros professores. Então, eu preciso administrar plano de ensino, se o cara está seguindo o cronograma, eu faço visita regular para eles, para ter o acompanhamento do professor. Né? Então, assim, o tempo hoje é uma coisa extremamente importante para mim, e não vou falar escassa, porque, graças a Deus, a gente sabe administrar bem, mas é um desafio diário, todos os dias, tá trabalhando, competindo, se dedicando, mas é legal, eu gosto, cara. Se alguém me perguntasse, Marquinhos, você quer fazer o que da vida? Eu ia falar, quero ser professor de jiu-jitsu, quero ter academia, quero ser competidor e quero poder disseminar o jiu-jitsu para o mundo inteiro. Então eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço
E vamos que vamos. Vai competindo, vai lutando. Quero ser aquele mestrão velhinho competindo, ainda estando lá lutando. O clima de competição é sensacional. Marquinhos, o próximo passo do atleta, o atleta profissional, ele precisa ser pensado ao longo da carreira. E muitos atletas não conseguem administrar isso enquanto estão competindo, enquanto estão em alto nível. E só vão ver isso lá quando a carreira termina, quando você não está mais no auge físico da carreira. Como é que você vê isso hoje, falando dos atletas de alta performance, os atletas profissionais de jiu-jitsu? Eles estão bem amparados, com bons empresários, com boas pessoas por trás, bons staffs, para administrar essa coisa toda que é a carreira de um atleta profissional? Pedro, eu penso que isso está mudando, cara, e está mudando para positivo, né? Por exemplo, hoje, se nós pensarmos os atletas de ponta, eu penso que os atletas de ponta, eles estão, assim, numa situação onde estão sendo amparados, sim, né? Hoje em dia, os atletas que estão em alto rendimento, campeão mundial, como se diz, profissional mesmo, o Eric Muniz, por exemplo, né? Hoje ele tem todo um time por trás dele, que prepara ele para que ele possa estar em alto rendimento lutando, mas que ele também possa fazer com que a imagem dele seja conhecida, né? Os patrocinadores que ajudam ele, né? Bons patrocinadores, excelentes patrocinadores. Então, mas ainda existem alguns atletas que não têm isso, cara. Então, assim, vamos pensando agora assim em incentivo de patrocínio, né? Infelizmente, no nosso país, no Brasil, nós temos uma grande dificuldade com isso ainda, cara. Então, assim, o atleta de alto rendimento, um profissional, um Eric Muniz, um Micael Galvão, essa galera que está no ponta, eles recebem muito incentivo, né? Eles recebem patrocínio, eles recebem ajuda. Então, assim, eu penso que isso, para eles, é uma situação legal. Mas nós temos também os atletas que, por exemplo, que nem eu sou master, eu sou velhinho já, né? Eu não sou mais um atleta que vou disputar em mesmo nível, por exemplo, que esses meninos, né? O cara tem 20 anos, eu tenho 40. Não dá para lutar de igual para igual com eles mais, né? Por N fatores. Mas eu acho que às vezes nós poderíamos ter um incentivo maior para esses caras que fizeram a história do jiu-jitsu já, né? Então, assim, hoje, então, olhando para os atletas de muitos anos atrás, hoje a gente tem atleta de ponta, que foi atleta de ponta nos anos 90, que hoje o cara vive numa academia pequenininha, tem pouco aluno, não vou dizer que passa fome, mas o cara tem uma dificuldade para poder viver de jiu-jitsu, né, cara? Isso é muito triste, porque a gente vê cara que era bom, cara zica, cara que tava ganhando tudo, sempre no topo, e já não tem essa... Então, assim, eu penso que hoje não, eles estão sendo preparados, né? E, assim, e se fosse eu, né? Hoje eu, Marquinhos, se eu fosse um atleta de ponta, o que eu faria? Eu buscaria conhecimento, cara. Eu ia estudar, eu ia me preparar, eu ia fazer um curso superior, mesmo porque dá para ser atleta e também fazer isso, né? Não é impossível. Eu consigo viver uma vida hoje onde eu sou empresário, tenho academia, tenho aluno, dou aula, preparo o plano de ensino, faço cronograma e ainda compito, né? Então, assim, é possível. Eu penso que o atleta de ponta, ele consegue sim. Então, eles deveriam se preparar. E eu penso que hoje, pelo que eu tenho visto, eles estão fazendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que eu vejo e acompanho. O Mika Galvão hoje, ele é um cara que ele está no auge, né? Ele está no auge do jiu-jitsu dele, no auge da carreira dele. E ele tem, sim, ele tem um staff por trás dele que trabalha todo o preparo dele para o dia que ele terminar, ele já tem a academia dele, né? Então eu penso que de hoje, vamos pensar agora dessa era nossa, 2020, 15 para frente, os atletas, é igual futebol, né, cara? Antigamente você tinha um atleta de futebol, o cara explodia como atleta profissional, o cara fazia rico, tal. Você viu o cara no fim da carreira, o cara morreu passando fome, né? Hoje você já tem os atletas que hoje já estão sendo preparados para que tenham uma carreira, né? Então o cara termina de jogar futebol, acaba o tempo dele de auge no futebol, mas ele continua tendo um projeto, um instituto, alguma coisa onde ele consegue desenvolver e viver ainda daquilo, né? E eu penso que o jiu-jitsu está caminhando para a mesma coisa. Os atletas de ponta, né, de alta performance, estão sendo orientados sim. Hoje existem os empresários que estão ajudando esses atletas para que eles tenham depois, né, do tempo de atleta dele, que é um tempo curto, né, Pedro? Se a gente pensar bem, um atleta profissional, ele vai competir 10 anos, vai dos 18 aos 30. Então, depois de 30 ele vira master.
Existem os atletas fora da curva, como o Leandro Lô, por exemplo, que é um cara que tinha 32 anos, mas lutava de adulto ainda em alta performance, vamos dizer assim, né? Mas, cara, na sua grande maioria, quando o cara chega a uma certa idade, ele já não consegue responder da mesma forma, né? Então, eu penso que hoje eles estão sendo preparados, mas que precisa ser mais divulgado isso, Pedro. Nós tivemos muito tempo no jiu-jitsu pessoas que treinavam, se formavam faixa preta, e depois que eles se formavam faixa preta, ele achava que estava pronto. Eu estou pronto, sou faixa preta já. Não é assim, né? Você, para ser professor, você para ter uma academia, você para ter uma estrutura, porque a gente pensa assim, ele não vai viver mais de competição, não vai ganhar dinheiro mais com competição. Consecutivamente, às vezes os patrocinadores vão saindo, porque se seu nome não aparece mais, o patrocinador não te vê, às vezes, mais como interessante. Isso é ruim, né? Mas a gente entende que é o mundo dos negócios, vamos dizer assim. Então é hora do quê? É hora de você estar preparado para montar uma estrutura, uma academia legal, onde você ofereça um trabalho legal. Você pode usar o teu nome, né, para isso. Ó, eu, Marquinhos, campeão mundial 10 vezes de jiu-jitsu, tenho aqui para você aula de jiu-jitsu especial. Papapá. Quer dizer, ele se prepara, ele se vende, né? E hoje, cara, a gente tem rede social, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem tanta coisa que todo mundo acessa. Porque ferramentas é o que não falta, né? não falta, Pedro. Hoje, cara, você vê, se eu perguntar para qualquer pessoa que está assistindo a gente, fala assim, abre teu Instagram. Todos eles têm. Hoje é difícil alguém que não tem Instagram, né? Alguém que não tem acesso ao Instagram, acesso ao TikTok. E se a gente fazer esses atletas se promovam cada vez mais, eles vão ficar cada vez mais conhecidos. E quem que não quer treinar, por exemplo, junto com um cara que foi 10 vezes campeão mundial? Até eu quero, né? Então, eu penso que isso está mudando, né? Hoje, pensando hoje, no cenário nosso no Brasil e no mundo até, e muitos atletas têm essa condição. E só para fechar, assim, que eu acho que isso é uma coisa que é ruim, tá? A gente acaba perdendo muito atleta, Pietro, para fora do Brasil. A gente acaba perdendo atleta de ponta que vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Inglaterra, vai morar na Itália, vai morar na Espanha, vai morar em outros, no Canadá, N países onde existe o quê? Um incentivo. Então, o atleta ele chega lá, ele recebe incentivo para poder ter uma academia, e aí ele começa a ganhar dinheiro. Então, a gente deixa de, às vezes, ter no nosso país, dentro de casa, no berço, onde começou o jiu-jitsu, um cara que vai poder oferecer jiu-jitsu de qualidade, porque ele tem uma oportunidade melhor fora do Brasil. Então, isso é complicado, mas eu acho que isso é uma coisa que nós conseguiríamos e poderíamos até mudar para melhor, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Exatamente. Marquinho, para a gente fechar aqui o nosso Arena Podcast, na sua visão, qual é a maior rivalidade hoje no jiu-jitsu? Cara, rivalidade, rapaz do céu. Você pegou eu de calça curta agora. Cara, rivalidade, eu penso assim, hoje existe uma competição, né, das equipes para poder estar no topo. Pensando nessa questão dessa competição, eu penso que as equipes hoje, elas procuram fazer com que os atletas treinem cada vez mais e fiquem cada vez mais duros, mas para que você consiga elevar o nome da equipe, né? Cara, falar em rivalidade, eu Dois caras bons aí. Hã? Dois caras bons ou também no jiu-jitsu feminino. Legal. Entendi agora. Entendi. Ó, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de assistir o Eric Muniz lutando. Eu penso que é um cara assim. Cara, ele tá num game level diferente, né? Ele tá num game level diferente. Eu penso que é um cara que tá num jiu-jitsu bem fino, né? Ele tá na fineza, na finese do jiu-jitsu, vamos dizer assim. E outro cara que eu gosto muito, eu sou fã, acompanho o trabalho dele desde sempre, é o Mika Galvão. São dois caras que eu penso, são categorias diferentes, né? O Mika é médio, se não me engano, e o Muniz é pesado, então eles estão em categorias diferentes. Mas eu gostaria de ver os dois lutando, cara. Embora, mesmo sendo em categorias diferentes, né? Eu acho que seria uma luta muito legal, uma luta muito técnica, dura, dois caras brabo pra caramba. Mas assim, pensando em rivalidade, né, vamos dizer assim, hoje tem um cara no cenário aí que ele gosta de se promover, e eu gosto de ver ele se promovendo, acho legal a forma que ele usa, que é o Meregali, né? Ele é um cara que cresceu muito dentro do cenário do jiu-jitsu, e ele é um cara que afronta todo mundo, ele fala, ó, pode vir quem for, eu vou pegar, eu vou para as costas, vou finalizar.
Então é um cara que seria assim legal a gente ver lutando. Uma luta boa seria ele e o Gordon, né? Mas eles treinam junto hoje, então fica meio difícil de ver os Fica dois. difícil. Mas assim, cara, assim, pensando nessa questão de dois caras que eu gostaria de ver lutando, eu acho que seria o Eric e o Mika. Seriam dois caras que igual eu disse, né? São diferentes, pesos diferentes, qualidades diferentes de jiu-jitsu, mas seria uma lutaça, um BJJ Stars aí, ó, de Eric Muniz versus Mika Galvão, seria, acho que, uma luta sensacional, dois caras da paz. Já tive a oportunidade de conversar com os dois já, né? O Mika é um moleque, cara, aquele moleque não existe, velho. Ele é muito da hora, extremamente humilde, né? Eu conversei com ele no Brasileiro do ano passado, que eu tive um aluno que, criança, queria tirar foto com ele. Cara, ele foi extremamente solícito comigo, foi extremamente educado. Cara, um cara nota 1000. Então, assim, seria legal. E o Muniz também é um cara, como eu disse já, né? Sou fã do trabalho dele, sou fã demais do trabalho dele, gosto muito dele, a pessoa dele é uma pessoa que me encanta. E seria muito legal ver esses dois lutando aí. Quem sabe fazendo uma luta aí, né? E eu podendo assistir o camarote, então, seria maravilhoso, seria lindo. Maravilha. Marcos Moreira Filho, treinador e atleta de jiu-jitsu aqui no Arena. Marquinho, muito obrigado pela presença. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Pietro, cara, primeiro eu gostaria de agradecer demais a oportunidade. Para mim foi uma, assim, oportunidade ímpar, satisfação muito grande poder trocar com você essa ideia. Eu falo bastante, mas agradeço a oportunidade aí de poder falar um pouquinho da minha história, contar um pouco do que aconteceu comigo, de como eu vivo hoje, né? E, cara, o pessoal me encontra nas redes sociais, no meu Instagram, eu tenho Instagram, né? O meu Instagram é marquinho.bjj. Eu não sei nem se eu consigo, acho que alterar aqui no nome aqui, acho que eu não consigo, mas... Já está aqui na descrição do vídeo. Fechado. Então, marquinho.bjj, segue eu lá, tem bastante informação, a gente coloca bastante vídeo, de informação, acompanha nosso trabalho, avalia, pode comentar lá, pode deixar seu comentário, às vezes tem alguma coisa para deixar para a gente aprender junto lá, né? Sua dica. Então, para mim é uma satisfação sempre receber a galera. Nosso Instagram tá legal, cresceu bastante. Então, vai ser uma satisfação te receber lá no Instagram, poder acompanhar o trabalho. E da nossa academia também, que é @barbarian_jiu-jitsu, é o da academia, né? Então, quem puder visitar lá e conhecer. E só um detalhe que é importante falar, Pedro, a galera às vezes fala assim, né? Mas que equipe vocês são, né? Porque o nome da nossa academia é Barbarian Jiu-Jitsu, né? Mas a nossa equipe é Felipe Vidal, tá? É uma equipe que está registrada na CBJJ, na IBJJF, inclusive a qual eu luto, né? Eu represento a equipe Felipe Vidal. Felipe Vidal é o meu professor direto, ele é de Piracicaba, é um cara nota 1 milhão, foi campeão brasileiro, campeão mundial, um cara que tem vários títulos, reconhecido no cenário nacional e mundial do jiu-jitsu na década de 90, foi um cara que lutou muito, ganhou muita coisa, então é um cara reconhecido, e nós representamos a equipe dele, então com o maior prazer aí, já há 20 anos levando esse nome aí. Então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, estou à disposição de todos, quem quiser chamar para conversar, trocar uma ideia, trocar informação, sempre uma satisfação. Pietro, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo convite, para mim foi uma oportunidade assim, muito legal aí. Obrigado mesmo. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a quem acompanhou aqui o Arena Podcast, que está no ar graças ao apoio da Visão Correspondente Bancário, a Riboc Parque Shopping Barigui, a Silver de Comunicação Integrada e também a Academia BeHappy em Curitiba. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau!